Nesta aula, vamos falar sobre esperança matemática, suas propriedades, que é o capítulo 4, parte 2. Vamos falar sobre variâncias e covariâncias, médias e correlação. Então, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da esperança matemática. A média, só falar que a esperança, que nós já acabamos de ver, ilustramos com exemplos em aula anterior, na parte 1 desse capítulo, já foi visto. Mas só para formalizar isso, estou falando isso agora. Vou repetir lá na frente. Então, vamos falar sobre as propriedades da esperança matemática. A primeira propriedade se diz respeito da esperança matemática de uma função da variável aleatória. Então, se nós tivermos uma função de uma variável aleatória unidimensional dada por g de x, xão, de variável aleatória. Portanto, g de xão é uma nova variável aleatória. Como que nós poderíamos obter essa esperança dessa nova variável aleatória, dessa função da variável aleatória x, uma nova variável aleatória? Ora, nós poderíamos, uma primeira etapa, digamos, chamar essa variável de y igual a g de xão, yzão igual a g de xão, e obter a distribuição da transformação. Nós aprendemos a calcular, a obter a função densidade, ou a função de probabilidade da transformação, se a variável aleatória for contínua ou discreta, né? Aqui estamos falando de forma geral. Nós podemos obter, então, essa função, a função densidade, ou a função de probabilidade dessa transformação dessa nova variável aleatória, e aplicarmos o conceito de esperança matemática, tendo a distribuição, ou seja, a função de probabilidade ou a função de densidade, podemos calcular a esperança matemática pela definição que apresentamos na aula passada, que pode existir ou não existir, se as integrais ou as somas convergirem, e aí não teríamos problemas. Então, mas podemos existir ainda ser infinito, não interessa para a gente, né, ter esperança infinita de uma variável aleatória. Este caminho, né, no entanto, ele pode ser encurtado, esse de achar a distribuição da variável transformada. Então, sem que a gente tenha que obter a função de distribuição, a função de densidade ou a função de probabilidade dessa nova variável aleatória y, que é dado pela transformação g de x. Esse caminho é dado pelo teorema 1.1. A esperança matemática de uma função de uma variável aleatória escalar, x, então se x é uma variável aleatória com função de probabilidade p de x, no caso dela ser discreta, ou função de densidade de probabilidade f de x, né, no caso dela ser contínua. Então, caso ela seja discreta ou contínua, respectivamente, então a esperança matemática da função g, né, que é a função da variável aleatória que está em R1 para R1, gerando outra variável aleatória escalar, é dada por esperança da variável aleatória g de xão, não é g de xzinho, não. Se colocar g de xzinho, está errado. Esperança sempre de uma variável aleatória. O resultado, obviamente, é fixo, mas a notação aqui é a esperança do que é aleatório, a média do que é aleatório, da distribuição do que é aleatório. Então, a esperança de g de x, se x for discreto, é g de x vezes p de x avaliado em x, e g também avaliado em x para todo x pertencente a R1, a todos reais. Ora, o que acontece com essa soma aqui se o x não pertence ao suporte? Um número real que não está no suporte. P de x é igual a zero, avaliado nesse valor. Só vai assumir P de x maior que zero, que é a definição de suporte, quando o x pertence ao suporte da variável aleatória. Então, essa soma, na verdade, é tomada em relação, no fundo, em relação ao suporte da variável aleatória, com muitas outras coisas que nós já falamos anteriormente. Basta multiplicarmos a nova variável, a função, que é a nova variável aleatória, avaliada em cada valor de x no suporte, vezes P de x, avaliado no x do suporte, para todo x pertencente ao suporte, ou para todo x real, porque no caso de real, x que não tiver no suporte tem px igual a zero e a parcela é zerada. E se for contínua, a esperança de g de x é a integral da função que a gente pretende, avaliada em x, vezes f de x dx, integrado de menos infinito a mais infinito. Então, a nossa esperança da função, a gente usa as p de x e f de x, a função de probabilidade e a função de densidade, originais, como se tivesse fosse a esperança de x e não de uma função de x. É como se a gente tivesse esquecido isso, não tivesse consciência de que isso aqui é uma nova variável aleatória. Ah, mas não é, isso aqui, g de x não é y, então eu teria que multiplicar cada valor de y,
seria a imagem dessa função para os x, vezes a p de y, avaliada em y, para todo y pertencente ao suporte da y. Mas isso é a mesma coisa disso. E a mesma coisa aqui, integrar y vezes f de y dy, y sendo a nova variável, g aplicado em x. Integrar de menos infinito a mais infinito, ou seja, que essa integral vai resumir o suporte da variável aleatória y. Mas essa integral em relação a y é igual a isso aqui. Para o caso discreto, então, que é aquela soma lá, a esperança de g de x, é a esperança de y, isso que eu acabei de falar. É a soma de y pertencente ao suporte, né, porque se o y não tiver no suporte dele, de y vezes p de y avaliado em y, e esse p de y avaliado em y, se não tiver no suporte, é zero. Portanto, essa soma se reduz, no final das contas, a somar só y no suporte da y. Uma vez que a função inversa de y, avaliada em y, ela é dada pelo conjunto de valores x pertencente ao suporte x contido dos reais, tal que g de x seja igual a esse y, então, se eu achar a função inversa, eu vou achar um conjunto de valores x do suporte x, tal que essa função g aplicada a esses valores desse conjunto me dá a imagem y específica, qualquer que seja y pertencente aos reais. Mas se o y não pertence ao suporte y, esse conjunto é o conjunto vazio, então não tem problema. Então, isso equivale para todos os y pertencentes aos reais, não somente aos y do suporte, porque nos outros casos esse conjunto dá um conjunto φ. A probabilidade de y, avaliada em y, é a soma, a gente já viu isso, a soma dos p de x avaliado em x para todo xi pertencente a esse conjunto dado pela imagem inversa aqui. Todos os xi pertencentes ao suporte, tal que g de xi seja o y que nós fixamos aqui, para achar a função de probabilidade do y dele. Nós temos um y, isso no conjunto suporte do x pode corresponder a vários x. Então, vários x pode ter a mesma imagem. Ou pode ser um só se a função for 1 para 1. Então, essa soma resumiria a uma única parcela. P de y avaliado em y é P de x avaliado em xi, que xi seria a imagem inversa desse y específico aqui. Em geral, a nossa função inversa ela representa um conjunto de elementos x do suporte x, e a gente tem que somar essas probabilidades x para dar a probabilidade do y, que corresponde àquela imagem. Então, nós já havíamos visto que a esperança da nova variável aleatória é a mesma coisa de escrever desse jeito, porque g de x é o y. Isso, usando a definição de esperança, é dado por y vezes p de y avaliado em y para todo y de suporte. Ora, p de y, nós acabamos de ver que é a soma dos p de x avaliado em x. Então, fixado y, nós temos essa soma dos elementos de x que corresponde que a função g aplicada nesse x dá o y. Esse p de y vai ser substituído pela definição que a gente acabou de mostrar. O que acontece, então, com esse y aqui? Ele é igual a todos os elementos desse conjunto aqui, tal que g de xi seja igual a y. Então, se eu colocar esse y para dentro aqui, eu vou ter que, esse y tem, como eu estou somando em relação a x aqui, esse y aqui tem vários x, então eu vou somar os valores desse y, g de xi. Vamos supor que se fosse x1, x2, x3, dá o y especificado por y aqui. Então, g de x1, g de x2, g de x3 seriam os três valores de x, que é o x1, x2, x3, tal que g de x1 seja igual a y, g de x2 seja igual a y, g de x3 seja igual a y. Ou seja, que esses três xis pertencem ao conjunto dado pela função inversa de g-1 avaliado em y. Agora, essa soma aqui, dupla, ela pode ser simplificada num único somatório, porque se eu estou somando em relação a um y do suporte, esse y já me gerou todos os três, o x1, x2, x3. Quando o y for outro valor aqui, vamos supor, x4, x5, x6, x7, então eu vou somar, quando eu mudar o y, eu estou somando para todos os x em relação a todos os reais. Então, 1, 2, 3, x1, x2, x3 no primeiro y, x4, x5, x6, x7 no segundo y. Quando eu mudar o y aqui, outro conjunto, e esses conjuntos são excludentes, mutuamente excludentes. Então, são disjuntos.
Então, se eu transformar esse somatório num único somatório para todo x pertencente ao suporte, dá a mesma coisa. Então, em vez de chamar de xi, eu vou chamar de x para todo x pertencente ao suporte, ou todos reais, vezes a função de probabilidade, que é o que a gente queria mostrar. Então, a esperança de g de x é a soma de g de x vezes a função de probabilidade de x para x pertencente aos reais. Ou, se eu quiser, x pertencente ao suporte x, conforme a gente queria mostrar. É necessário explicar que essa função aqui é vazia, como eu já falei, se o y não pertence ao suporte y. E que a soma dupla, que é essa soma dupla, do penúltimo passo se transforma na soma simples do último, pois devemos considerar y pertencente ao suporte do y, contido nos reais, obviamente, e os valores de x resultantes da função inversa. E a união das funções inversas para cada y do suporte resulta no conjunto S de x, porque para um determinado valor de y, o suporte é um conjunto de valores de x. Para outro y do suporte de y, resulta em outro conjunto. Esses conjuntos não têm elementos comuns. E a hora que eu vou fazer na união das inversas para todos os valores de y, eu tenho o suporte de x, que está contido, obviamente, nos reais. Se eu somar em relação aos reais, não tem problema, porque se o x não pertence ao suporte, isso aqui é zero. Para o caso contínuo, o processo é muito parecido. As somas são substituídas por integrais, e esse teorema ele é conhecido como a lei do estatístico preguiçoso, ou a lei do estatístico sem consciência, pois a esperança de uma função de x, que é uma variável aleatória diferente, é obtida diretamente da função densidade ou de probabilidade de x. Ou a gente soma g de x vezes p de x, avaliado em x, ou a gente integra x vezes g de x vezes f de x em relação a todos os suportes da variável aleatória x. Então, a gente integra em relação à densidade do x a nova função. É como se eu tivesse esquecido que aquilo é uma nova variável, como se eu não tivesse consciência disso, ou que eu fosse preguiçoso e tivesse feito uma coisa errada. Mas se prova, na verdade, isso é uma brincadeira, é um nome muito ruim para se dar a esse teorema. Ele é chamado de Lotus, do inglês, que significa Law of the Unconscious Statistician, ou Lei do Estatístico Não Consciente, sem consciência. É como se eu tivesse esquecido, vou calcular a esperança, multiplicando a nova variável pela função de probabilidade original, do x, e no caso da integração, vou multiplicar o valor da função vezes a densidade da variável aleatória x original. Mas é isso mesmo como a gente acabou de provar, né? A gente fez por caso discreto, mas o caso contínuo é análogo. O exemplo a seguir, né, o exemplo 1.1, ele ilustra o uso do teorema 1.1 para uma variável aleatória discreta Bernoulli. Então, eu quero determinar a esperança da função x ao quadrado, se a variável x originalmente tem uma distribuição Bernoulli com parâmetro θ entre 0 e 1. Então, a gente sabe que a p de x igual a 0 é 1 menos θ, p de x igual a 1 é θ, que é o modelo Bernoulli. Então, x tem função de probabilidade, é discreta, é Bernoulli. E eu quero saber qual que é a esperança de x ao quadrado. O que acontece com x ao quadrado se x é 0 e 1? 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1. E cada um dos valores originais levou um valor. Então, a nossa função é 1 para 1. A função levou os mesmos valores da nova variável aleatória, 0 e 1, na escala x ao quadrado. A gente chamaria de y. A esperança de g de x, que é a esperança de x ao quadrado, ela é g de x vezes p de x para x variando de 0 a 1, que é o suporte da variável aleatória. Então, vamos somar g de x vezes p de x. Então, quando g de x é x ao quadrado, então vamos substituir g de x por x ao quadrado. Então, o nosso x pode ser 0, então x ao quadrado, 0 ao quadrado vezes a função de probabilidade avaliada em 0, que é 1 menos θ. Quando x for 1, tem 1 ao quadrado, vezes a função de probabilidade de 1, avaliada em 1, que é θ, porque é Bernoulli, a variável x original. Portanto, isso aqui 0 ao quadrado é 0, então isso aqui dá 0, 1 ao quadrado é 1 vezes θ, dá θ. Portanto, a esperança de x ao quadrado é o próprio θ, que é igual à esperança de x original, também é θ. O próximo exemplo ilustra o uso dos resultados do teorema 1.1 para variáveis aleatórias contínuas. Então, que lá foi um caso discreto. Vamos considerar uma variável aleatória normal padrão.
Qual que é a densidade de g de x igual a x ao quadrado? A nossa função é x ao quadrado, só que agora a variável aleatória x tem a distribuição normal padrão, cuja função de densidade a gente já conhece. 1 sobre raiz de 2π e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 para x pertencente aos reais. Então, nosso suporte é toda a reta dos reais. A esperança de g de x igual a x ao quadrado, usando o resultado do teorema, esperança de x ao quadrado é a integral da minha função de menos infinito a mais infinito, de x ao quadrado vezes o valor, né, que é o valor da função, vezes a função densidade, que nós vamos substituir por isso aqui. 1 vezes x ao quadrado sobre raiz de 2π elevado a menos x ao quadrado sobre 2 dx de menos infinito a mais infinito. Então, só substituir a minha função φ de x pelo que ela é, multipliquei por x ao quadrado, que é o valor da minha função. Fiz a mesma coisa, separei em duas partes que nós já fizemos anteriormente. Em duas partes, vou integrar de menos infinito a zero, mais a integral de zero a infinito da mesma função. Essa parte aqui, eu vou trocar os limites de integração. Quando eu troco os limites de integração, a gente sabe que multiplica a função por menos 1. Então, apareceu um menos aqui. E esse resultado aqui, sendo a última expressão obtida pela troca dos limites de integração da primeira parcela. Então, troquei os limites aqui. Então, isso aqui ficou negativo. Se realizarmos a mudança de variáveis y igual a menos x na primeira parcela da última expressão, essa parcela aqui da última expressão, à direita da igualdade, do lado de cá da igualdade, à direita, temos que dy igual a menos dx. Então, a esperança de x ao quadrado, que era essa integral, mais essa, então essa parte nós estamos mudando. Essa parte aqui ficou intacta, foi transcrita para cá. É dado por isso, ó. Então, se nós trocarmos aqui, nosso limite de integração, quando o x vale zero, o y vai valer zero. Quando o x vale menos infinito, o y vai valer mais infinito. Menos com menos infinito, mais infinito. O nosso limite de integração virou zero a infinito. X é menos y. Então, no lugar do x, eu vou pôr menos y. Então, menos y ao quadrado é y ao quadrado. Menos y ao quadrado, y ao quadrado. Tem um menos da forma, continua. Então, menos y ao quadrado sobre 2, então ficou aqui. Nós temos duas parcelas literalmente iguais. Aqui está com a variável dame y e aqui está com a variável dame x, né, nessa integração. Mas elas são iguais. São apenas variáveis, como as variáveis y e x são apenas variáveis dame, então a expressão anterior resulta em duas vezes aquela integração em relação a x. Porque isso aqui é igual a isso, então eu tenho isso mais isso, é duas vezes isso. Podia pôr duas vezes essa parte, se eu quisesse, ou duas vezes usando x, se eu quisesse, porque são iguais. Novamente, se trocarmos de variáveis agora, y igual a x ao quadrado sobre 2. Então, esse aqui eu vou chamar de y. Então, vai aparecer y aqui. Isolando o x aqui. Então, passo 2 multiplicando 2y, x ao quadrado igual a 2y, então x igual a raiz de 2y. Veja que o meu x vai de 0 a infinito. Então, esse valor aqui é só, vou assumir o valor só positivo para esse integrando aqui. Porque o x agora varia de 0 a infinito. E o dx dy, né, a derivada de x em relação a y, dá essa expressãozinha aqui. 2y passo o meio multiplicando, deriva 2y em relação a y dá 2, cancelo 2 com o meio, então dá, e subtrai 1 do expoente, então dá 1 sobre raiz de 2y, o meio e o 2 cancelaram, então ficou isso aqui. Então dx é 1 sobre raiz de 2y dy. A esperança de x ao quadrado, duas vezes essa integral. Então no lugar do x ao quadrado, nós temos 2y, x ao quadrado igual a 2y. X ao quadrado sobre 2 é y, então temos y aqui no expoente. X ao quadrado sobre 2 vai ser substituído por y. E x ao quadrado é 2y. Está aqui. Então, substituímos as integrações. Quando x é 0, o y é 0. Quando x vai para infinito, o y continua como infinito. Então, não muda os limites de integração. E o dx é 1 sobre raiz 2π dy. Então, que é o jacobiano da transformação. Agora, fazendo a simplificação aqui, o 2 aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 com o 2 lá de cima, simplifica. Então, esse 2 que está aqui e o raiz de 2 e o raiz de 2 que está aqui vão se cancelar. Então, sumiu esse 2 que está aqui. Y dividido por raiz de y, então conserva a base, subtrai expoentes. É 1 e aqui é y elevado a meio. Então, 1 menos meio dá y elevado a meio, ou seja, raiz de y aqui em cima. Sobrou raiz de π aqui elevado a menos y dy. Essa expressão aqui
o raiz de π, ele é gama de meio, que é uma propriedade da função gama. Gama de meio é a raiz de π. Então, esse raiz de π veio para fora aqui e eu escrevi ele como gama de meio. Então, 2 sobre gama de meio, sobrou y elevado a meio e elevado a menos y dy, de 0 a infinito. Isso aqui é a função gama, avaliado, esse aqui é o alfa menos 1. Então, avaliado, se isso aqui é o alfa menos 1, o alfa vale 1 a mais que isso aqui, que é 3 meios, meio mais 1. Então, avaliado em alfa. Então, esse aqui é o gama de alfa, que é o expoente do y aqui, mais 1. Porque esse expoente é alfa menos 1. Então, por exemplo, o alfa é esse valor que está aqui, mais 1. Então, é gama de 3 meios. Usando a simplificação da gama aqui, a gente chega que isso aqui, gama de 3 meios sobre gama de meio, a gente chega que isso aqui vale meio vezes gama de meio. Gama de meio cancela com gama de meio, 2 sobre 2 do meio, dá 1. Então, isso dá em 1. Então, a esperança de x ao quadrado na normal padrão é 1. Então, a esperança de x ao quadrado dessa função, que é o que a gente queria, é igual a 1. É muito importante destacarmos um importante resultado que muitas vezes é negligenciado ou não entendido. Que resultado é esse? Então, a esperança de uma função, esperança de g de x, ela em geral, ela é diferente de g da função da esperança de x. Então, a esperança de x ao quadrado, em geral, é diferente o quadrado da esperança da variável aleatória. Então, a esperança de x ao quadrado é diferente. Consideramos o exemplo 1.1. O exemplo 1.1 é da Bernoulli. Nós provamos que a esperança de x ao quadrado é θ, e a esperança de x é θ. Então, a esperança de x a gente já sabia, de outro exemplo, é θ, a esperança de x ao quadrado é θ. Portanto, a esperança de x ao quadrado, que é θ, ela é diferente da função g aplicada na esperança. Qual que é a função g? X ao quadrado, aplicada na esperança. Então, o quadrado da esperança, que é θ ao quadrado. Então, a esperança de x ao quadrado, que é θ, é diferente da esperança de x ao quadrado, que é θ ao quadrado. Em geral, isso acontece. Já no segundo caso, que é o exemplo da normal, a esperança de x da normal padrão é 0 e a esperança de x ao quadrado acabamos de mostrar nesse exemplo que é 1. Foi o que nós acabamos de ver. A esperança de x é 0 e a esperança de x ao quadrado é 1. Portanto, a esperança de x ao quadrado é 1 é diferente da esperança de x, que é 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Então, 1 é diferente de 0. Então, a esperança de x ao quadrado é diferente da esperança de x ao quadrado. Isso, em geral, acontece. Existe exceção? Claro que existe exceção. A exceção ocorre com as funções lineares. Ou seja, quando g de x representa uma combinação linear de x. Nesse caso, a esperança de g de x vai ser igual a g, a função linear aplicada à esperança de x, g de esperança de x. Então, no caso de combinações lineares da variável aleatória x, isso em geral não vai dar diferente, vai dar igual. Então, que é a exceção. O corolário a seguir apresenta esse resultado particular do teorema 1.1 para uma função linear de uma variável qualquer. Neste caso, em particular, ocorre a exceção à regra, ou seja, a esperança de g de x é igual a g esperança de x, que é o que fala o teorema. Então, a esperança matemática de uma função linear de uma variável aleatória escalar, linearidade, é chamada de linearidade da esperança. Então, a esperança é linear. A gente usa isso toda hora na estatística. Consideramos uma variável aleatória x como função de probabilidade p de x, se ela for discreta, ou função de probabilidade f de x, no caso contínuo, respectivamente, obviamente. Então, a esperança matemática não importa se é contínua ou discreta, isso vale. Então, a esperança matemática de uma função linear g de x igual a ax mais b, para a e b constantes, e a diferente de zero, obviamente, e b pertencente aos reais, quaisquer. G é uma função, veja, uma função do R1, que x é escalar, o resultado também é em R1, que mapeia o R1 em R1 de x. Então, é uma função g, é uma função de x do R1 para o R1. Então, a esperança do x é a esperança de ax mais b. Pela linearidade, esse teorema fala que isso aqui é a função linear da esperança. A vezes, não era A vezes x? Então, é A vezes esperança de x. No lugar do x, a gente põe A vezes x, coloca a esperança. Então, é a função aplicada ao valor de x, valendo a esperança dele. Então, A, esperança de x mais b.
quando x vale a esperança. É o valor da função linear aplicada na esperança de x. A esperança de x mais b. A prova disso, de uma função de variável aleatória escalar, uma função linear de variável aleatória escalar, é dado por isso aqui. A esperança de g de x no caso discreto. Esperança de ax mais b. Isso aqui é igual para todos os dois casos. O que nós temos? Nós temos que somar. Isso aqui é uma função, é o g de x. Então, nós temos que somar o g de x vezes p de x pelo nosso teorema do estatístico preguiçoso, o LOTUS. Para todo x pertencente ao suporte, ou todo x dos reais. Eu não vou ficar repetindo isso, porque quando o x não está no suporte, p de x é zero. Então, boa parte das parcelas, um número não contável de parcelas aqui vai ser zero. Só um número contável finito ou infinito de parcelas que não serão zero nessa soma aqui. É o valor da função avaliada no xi, então axi mais b, o valor da função, com x substituído pelos valores de x, vezes p de x avaliado em xi. Ora, essa soma a gente pode quebrar em duas parcelas, né? Soma de axi vezes p de x mais bp de xi. Então, essa soma aqui está envolvendo os dois termos. Se eu aplicar o somatório nessa parcela, mais o somatório dessa parcela, que é uma propriedade somatória, eu tenho o somatório dessa parcela. Quem é constante não envolve o x? O a. Então, eu posso colocar o a em evidência. Quando eu tiver o somatório aqui, quem que é constante? O b. Então, posso pôr em evidência. Então, continua o somatório do p de xi, está aqui. Ora, quem é isso aqui? Somatório de xi, p de x avaliado em xi. Isso aqui é a definição de esperança de x. Quem que é a soma dos p de xi? Mas p de xi não é uma função de probabilidade? Se eu somar a função de probabilidade para todo xi pertencente ao suporte, a todos os reais, isso aqui dá 1, porque é uma função de probabilidade. Então, 1 vezes b dá b. Então, a esperança de g de x, esperança de ax mais b. A esperança da função é a função aplicada na esperança. A esperança de x mais b, se x for discreto. Será que vale para o contínuo? Claro, né? O teorema não discrimina. Ora, por caso contínuo, agora a variável aleatória tem função de densidade, não de probabilidade. Então, eu tenho ax mais b. Então, eu vou integrar ax mais b, a função, vezes a função de densidade, estou usando o LOTUS, valor da função, vezes a densidade, integrado de menos infinito a mais infinito. Estou usando o teorema do estatístico preguiçoso. Ax vezes f de x mais bf de x. Vou integrar essa parte, em propriedade integrando, e integrar essa parte. Então, tem integral de tudo isso, vou aplicar integrando aqui. Ora, o a pode ir em evidência, sobra aqui integral de x, f de x dx. Esqueci o dx aqui. Então, tem um errinho aqui, dx, veio dx aqui. Tá? Então, dx, não tem, né? Mas veio. Então, x, f de x dx, integral de menos infinito a mais infinito. Mais b, f de x dx, integral de menos infinito a mais infinito. Ponho o b em evidência, porque o b não depende de x. Então, vou integrar a função de densidade de menos infinito a mais infinito. Mas quanto que vale a integral da densidade de menos infinito a mais infinito? 1. 1 vezes b, b. E o que é isso? Integral de fx dx de x variando de menos infinito a mais infinito. Isso é a definição de esperança que nós apresentamos na aula anterior. Ora, então fica a esperança de x, né? Então tem um dx aqui, de novo. B, integral da função de densidade é 1. De menos infinito a mais infinito. Então sobra b. Então, dá o resultado. Então, a esperança da combinação linear é a combinação linear da esperança. E isso só é válido para funções lineares, combinações lineares, ax mais b, do tipo ax mais b. Toda combinação linear, isso é válido. O corolário 1 é conhecido por corolário da linearidade da esperança. Assim, a esperança de combinações lineares da variável de interesse, seja ela contínua ou discreta, é igual à combinação linear da esperança da variável aleatória. É aquilo que a gente fala, né, gente? Que a esperança, eu falei que é a média da variável aleatória. Se você tem uma constante multiplicada pela variável aleatória, o que acontece com a média, a nova média da nova variável aleatória? Fica multiplicado pela constante. É o A em evidência aqui, ó. E se você somar uma constante? A nova variável aleatória fica acrescida da constante. Então, você já sabe se subtrair, fica subtraída da constante. Você está usando essa propriedade, você sabe usar isso, e usa isso toda hora. Quanto que é se y tem média 10, quanto que vale a média do 2y? 20. Por que 20? Porque você está fazendo isso aqui. O b igual a 0.
o A é 2, esperança do seu Y era 10, 2 vezes 10, 20. Mais B, que é 0, mais 0, 20. Podemos usar o resultado desse teorema para obtermos, então, a esperança de uma variável aleatória x normal qualquer, sem ser padrão, com média μ e variância sigma 2, a partir da esperança de uma z, que é normal padrão. Como? A gente já sabe que a esperança de z é 0. Nós fizemos isso no exemplo. O que é a variável x? Nada mais que a despadronização da variável aleatória z. O que é z? É x menos a média do desvio padrão. Então, quem que é x? Desvio padrão multiplica o z e soma a média. Então é a combinação linear da z. Ó. Esse aqui é o A e esse aqui é o B. Sigma vezes a esperança do z. Quanto que vale a esperança do z? 0. Então sigma vezes 0, 0. Mais B. Quem é B? Mais μ. Então, mais μ. Então quem que vai ser a esperança do x? μ, que é o que está aqui. Ó. A igual a sigma, B igual a μ. Então a esperança do x é sigma esperança de z mais μ. Isso aqui é 0. Como a gente já mostrou no exemplo, sigma vezes 0 é qualquer valor vezes 0 é 0, mais μ da μ, que é o B. O próximo corolário, ele fala da esperança matemática da soma de variáveis aleatórias. Então, se nós tivermos variáveis aleatórias, não estou falando que elas são independentes, quaisquer, podem ser independentes ou não, não estou restringindo a independência. x1, x2, xp. Variáveis aleatórias discretas ou contínuas, até mesmo mistas. Isso vale para qualquer tipo de variável aleatória. Nós estamos só com o caso discreto e contínuo aqui. Então, todas são discretas ou todas são contínuas. A gente poderia ter o caso misto, todas são variáveis aleatórias mistas. E poderíamos ter o híbrido, em que parte é de um tipo, parte do outro, parte do outro. Né? Temos híbridos de 3 coisas aí possíveis, ou 2, ou 3. Então, a esperança matemática de uma função desse vetor aleatório, que é composto desses p componentes, então x aqui é um vetor contendo x1, x2, xp, há uma função de g de x dado pela soma das variáveis, uma função escalar, ó, g é escalar, x é vetorial. Então, uma função escalar do RP no R1. Então, nós temos a soma das variáveis aleatórias, quando nós estudamos transformação, nós vimos isso. Soma das variáveis aleatórias, x1 mais x2 mais xp. Então, uma função do RP, porque o x está no RP, levando para o R1, porque a soma dá um número escalar, dá um resultado escalar. Então, a variável aleatória g de x1, negrito, é uma variável aleatória escalar. Essa esperança de g de x é a esperança da soma. Ora, isso aqui é trivialmente mostrado, eu não vou demonstrar esse corolário, que isso aqui é igual, a esperança da soma é a soma das esperanças. Ora, agora nós podemos usar esse resultado para provar a esperança da binomial. Então, se xi é uma variável aleatória Bernoulli com parâmetro θ, a esperança do xi nós vimos no exemplo anterior que era igual a θ. Né? Nós já vimos isso aqui anteriormente. Para i variando de 1 até n. x1 tem distribuição Bernoulli θ, esperança de x1 é θ. x2 tem distribuição Bernoulli com parâmetro θ, então identicamente distribuído, então a esperança é θ. Veja que essas variáveis aleatórias aqui, não estou falando de independência. No caso dessas P variáveis Bernoulli, a gente sabe que elas são independentes. Mas lá, tanto faz ser independente ou não. Então, independente é um caso particular daquilo lá, mas não exige independência para o corolário. Tá? A esperança da soma não exige independência. Então, sabemos que Y, que é dado pela soma das variáveis aleatórias Bernoulli independentes, mas identicamente distribuídas, com os mesmos parâmetros, Bernoulli θ por x1, Bernoulli θ por x2, Bernoulli θ por x3, e assim por diante, Bernoulli θ por xn, n variáveis, não é p não. Então, a soma das n variáveis aleatórias dá a variável aleatória y. Essa variável aleatória y a gente já sabe, a gente já demonstrou isso aqui em outras aulas, que tem distribuição binomial, com parâmetro n e θ. A esperança, qual que é a esperança do y? Que é a esperança do somatório de xi. Se a gente usa o resultado corolário, a esperança da soma das n variáveis é a soma das esperanças. A esperança do y é a esperança da soma das variáveis, é igual à soma das esperanças. Mas a esperança de xi para cada i, como todo xi tem a mesma distribuição Bernoulli com parâmetro θ, é a somatória dos θs. É θ mais θ mais θ mais θ mais θ n vezes. Então, nθ, que é o resultado da média da binomial. Qual é a média da variável aleatória binomial? N vezes θ. Então, trivialmente sai desse corolário.
E a gente já provou isso por mecanismo muito difícil anteriormente. Um resultado importante ocorre quando a nossa função do vetor aleatório, a função do RP, para o R1, ela é dada pelo produtório das variáveis aleatórias. Se essas P variáveis aleatórias forem independentes, então eu consigo achar a esperança desse produtório. Então, um produto de variáveis aleatórias independentes. Ó, na soma, não exige nada. No produto, estou exigindo independência das variáveis aleatórias. Então, eu tenho um vetor aleatório x com p componentes reais, mais cujos componentes x1, x2, xp são independentemente distribuídos e cuja função de probabilidade conjunta é p de x, que é dado pelo produtório, obviamente, porque são independentes, ou, no caso discreto, conjuntamente, ou função de densidade de probabilidade conjunta, dado pelo produtório das marginais. Então, produtório das f de x, produtório das p de x, no caso discreto, produtório das marginais, a função de densidade conjunta é dada pelo produtório das marginais, para ir variando de 1 até p. Então, a esperança matemática da função aleatória g de x dado pelo produtório dos xis, dessa função g, que mapeia o RP em R1, uma função que mapeia os reais p-dimensionais nos reais unidimensionais, ela é dada por esperança do produtório igual ao produtório das esperanças, assumindo que cada esperança dessa aqui, para cada i, exista e seja finita. A esperança do produto de variáveis aleatórias independentes sejam elas discretas ou contínuas conjuntamente, é o produto das esperanças das variáveis aleatórias, das esperanças das variáveis aleatórias individualmente. É conveniente chamarmos a atenção para um fato interessante. A esperança da soma de variáveis aleatórias é igual à soma da esperança de cada variável, sejam as variáveis aleatórias independentemente distribuídas ou não. A esperança da soma é a soma das esperanças, sendo as variáveis independentes ou não independentes. Por outro lado, a esperança do produto de P variáveis aleatórias só é igual ao produtório das esperanças marginais, que é o resultado do teorema, se as P variáveis forem independentemente distribuídas. Muitas vezes dizemos que uma variável aleatória y é maior ou igual a x, devemos perceber que isso significa que, dado um w pertencente a ômega, o y, que é uma variável aleatória, uma função aplicada nesse ômega, que é um elemento do espaço amostral, é maior que x aplicado a o mesmo ômega, para todo ômega do espaço amostral. Então, y, se eu tiver um resultado do espaço amostral, o y é sempre maior que o x, quando aplicado nesse resultado, para todo resultado do espaço amostral. Se isso acontece, nós temos o teorema da monotonicidade da esperança. Então, se duas variáveis aleatórias, y e x, tem a seguinte relação funcional. Então, a esperança do y ela é maior ou igual à esperança do x. Então, a esperança é uma função monotônica. Média, variância, covariância e correlação. Então, a média é o que nós acabamos de ver. Só para destacar aqui. Então, a média é uma importante característica da distribuição de probabilidade de uma variável aleatória, sendo muito explorado pelos estatísticos. Então, os testes da análise de variância são baseados em médias. Teste para média de uma população, muito importante na estatística básica. Comparações de médias na análise de variância. Então, a média é extremamente importante. Então, a média é a esperança de x. E a gente representa essa esperança ou por μ, ou μ índice x, se for de y, μ índice y. Então, a gente usa a letra μ em geral para a média. E se for vetor, μ vetorial, com p componentes. Tem o μ1, o μ2, o μi em geral, ou o μ de xi em geral. Então, tem o μ de x1, μ de x2, μ de x3, até o μ de xp, que é dado pela esperança, como a gente já viu, a esperança de cada componente do vetor aleatório x negrito. Então, esperança do x1, esperança do x2, esperança do x3 é o μ1, μ2, μ3, até o μp. Uma medida de dispersão em torno do valor central ela é necessária. Então, conhecer só a média é muito fraco. A gente precisa acrescentar informações. Uma medida da dispersão em torno desse valor central, que é a média, é necessário na estatística, na probabilidade. E essa medida, a mais conhecida dela, é a variância. Então, vamos definir variância na definição 2.1 e desvio padrão, que é uma quantidade relacionada. Então, a variância da distribuição de uma variável aleatória escalar qualquer x, uma variável unidimensional, a variância de x,
Representado também por σ2, igual a média representada por μ, a gente representa a variância por σ2, ou σ2 com índice x, σ2 de x. Se for y, da variável aleatória é y, de y, então o índice é y. Nós temos variância, que é o σ2. Como que é definido essa variância? É a esperança de x menos a média ao quadrado, esperança de x menos μ ao quadrado. Esperança desses desvios da variável aleatória para a média ao quadrado. Lembrando que a esperança de x é uma quantidade fixa. Então, a aleatoriedade está aqui, ó, esperança de x menos a média. Veja aqui que é mais fácil de ver isso. Ó. Então, a aleatoriedade está aqui. Esperança. Agora, o resultado da esperança de x menos μ ao quadrado, apesar dessa quantidade ser aleatória, a esperança é o valor médio, então é fixo, é constante. Então, a esperança, a variância é um valor constante da variável aleatória ou da distribuição da variável aleatória. Então, a esperança de x igual a μ é a média da distribuição da variável aleatória x e σ2 é a variância da variável aleatória x, da distribuição da variável aleatória x ou da variável aleatória x. O mais correto falar é da distribuição da variável aleatória x, média da distribuição da variável aleatória x, e não da variável aleatória x, mais rigorosamente falando. Mas a gente fala média da distribuição de x, média do x, média variância do x, e não da distribuição do x. Na estatística multivariada é comum a gente representar a variância duplicando o índice, ó, sigma xx, ou então sigma 1, se tiver x1, x2, x3, a gente põe 1 em 1 para a variável 1, sigma 2, 2 para a variável 2. Então, em vez de ter quadrado aqui, a gente duplica o índice de baixo aqui. Então, é uma notação, se vocês forem para a multivariada, devem aprender. E a raiz quadrada positiva da variância, que também é positivo, é o desvio padrão, o qual é simbolizado por sigma, sigma de x ou raiz de v de x. Intuitivamente, a variância é uma medida de quanto x varia em torno da média, ou quanto x é aleatório, ou de quanto é a dispersão da distribuição de x. Então, é uma medida da aleatoriedade, da variabilidade de x em torno do valor central, que é a média da variável aleatória, ou da distribuição da variável aleatória. Teorema 2.1 é uma fórmula alternativa da variância. Então, nós vimos que a fórmula da variância é a esperança de x menos μ ao quadrado. Né? Agora, nós vamos falar que a variância da variável aleatória x, que é o σ2x ou sigma xx, é a esperança de x ao quadrado menos a esperança ao quadrado de x. Então, a esperança da variável aleatória x ao quadrado, que é um g de x, né, que é o x ao quadrado, menos o quadrado da esperança, o quadrado dessa quantidade. Eu poderia pôr um parênteses aqui, esperança de x, fecha parênteses ao quadrado. Eu optei por esse quadrado aqui, indica que a esperança do x é que está ao quadrado. Calcula a esperança e eleva ao quadrado a esperança. Aqui é a esperança de uma função do x, esperança do x ao quadrado. Então, essa é uma fórmula alternativa. Ora, muito fácil. Se eu pegar a expressão da definição 2.1, essa expressão aqui, ou essa, peguei essa aqui, né, menos μ, eleva ao quadrado isso aqui, ó, x menos μ ao quadrado. Veja que aqui é essa variável aleatória que está ao quadrado. Eleva ao quadrado, x ao quadrado primeiro, 2 vezes primeiro para o segundo, 2μx mais quadrado segundo. Aplica a linearidade da esperança de cada termo. Esperança x ao quadrado, menos esperança desse, mais esperança desse termo. Está aqui, pela linearidade da esperança. A esperança de x ao quadrado não dá para fazer nada. Constante, pela linearidade, vai para em evidência. É o A lá, menos 2.000 esperança de x. Esperança de uma constante, a esperança da variável aleatória degenerada, é a própria constante, μ ao quadrado. Esses resultados saem imediatamente. Ora, quem é a esperança de x? É μ. Então, fica menos 2.000 vezes μ, 2.000 ao quadrado. Mais μ ao quadrado. Então, 2.000 ao quadrado, menos 2.000 ao quadrado, mais μ ao quadrado é menos μ ao quadrado. Portanto, isso aqui é a esperança de x ao quadrado. Que é o μ ao quadrado, μ é a esperança de x ao quadrado. Então, a esperança de x ao quadrado menos a esperança de x ao quadrado. E dá o resultado que a gente queria mostrar lá. O exemplo a seguir ilustra o cálculo da variância e do desvio padrão para a distribuição Bernoulli. Então, temos uma variável aleatória Bernoulli no exemplo 2.1, uma discreta, e queremos, para θ entre 0 e 1, comparando θ, né? E queremos calcular a variância de x e o desvio padrão. Ora, precisamos da esperança de x igual a θ e
nós calculamos nesse exemplo aqui que a esperança de x ao quadrado, quando falamos de transformação, é igual a θ também, no exemplo 1.1. Portanto, nós temos que esperança de x ao quadrado é igual a θ, daquele exemplo, e esperança de x igual a θ. Aplicando esse resultado, variância de x é esperança de x ao quadrado menos esperança ao quadrado de x. Esperança de x ao quadrado é θ, esperança ao quadrado, acabamos de ver aqui, ó, esperança de x ao quadrado é θ, e esperança de x é θ ao quadrado, então θ ao quadrado. Põe o θ em evidência, 1, sobra 1 aqui, sobra θ aqui. Então, θ que multiplica com menos θ. Então, essa aqui é a variância de uma variável aleatória Bernoulli. O desvio padrão é simplesmente a raiz positiva disso. Raiz de θ é 1 menos θ. Algumas propriedades da variância decorrem naturalmente das propriedades da esperança matemática. Propriedades da variância, então. Para toda variável aleatória escalar x, então x é uma variável 1 por 1, né, uma variável escalar, real, real unidimensional, com valor esperado μ, que é a esperança de x, e variância σ2, que é o v de x. As seguintes propriedades são válidas. A variância dessa variável aleatória é maior ou igual a zero. Ela vai ser zero se a variável aleatória for constante. A variância de x é igual a zero se somente se existir uma constante c, tal que a probabilidade de x é igual a c igual a 1, que é a variável aleatória degenerada, quando x é constante. E maior que zero, portanto, se não for constante. Então, v de x é maior ou igual a zero e é zero quando nós temos uma variável aleatória degenerada, ou seja, quando nós temos uma constante. Se a e b são números reais, então a variância de ax mais b é a ao quadrado variância de x, somar uma constante, ó, não altera a variância. Multiplicar por uma constante, a variância fica multiplicada pela constante ao quadrado, que é uma propriedade que a gente ensina lá na estatística básica. E o desvio padrão, obviamente, se eu extrair a raiz quadrada disso, eu tenho que preocupar em tomar a raiz quadrada do valor positivo de A ao quadrado. Então eu uso, porque eu não sei se o A é negativo ou positivo, então eu uso o módulo de A vezes o sigma, ou seja, vezes a raiz da variância. E a variância de x ela é menor ou igual à esperança de x ao quadrado. Quando que ela vai ser igual à esperança de x ao quadrado? Quanto que vai valer a igualdade? Quando a esperança de x for zero, tipo no normal padrão. Então, a variância de x é igual à esperança de x ao quadrado. Um importante resultado, então, trata da variância de combinação linear de p variáveis aleatórias independentes. Eu tenho x1, x2, xp, colocados num vetor aleatório x. E b, um vetor de constantes, b1, b2, bp, números reais, pertencente a Rp. Então, a variância da combinação linear, que vai dar um escalar, essa combinação linear. A é um número escalar, unidimensional, mais B'(x) ó, é um produto interno de um vetor por outro. Um p-dimensional vezes o outro. Então, é B1x1 mais B2x2 mais B3x3 mais, etc., BPxP, mais A. Então, a variância dessa A mais B1x1 mais B2x2, que é uma combinação linear de x mais uma constante, né? Que é uma combinação linear ainda, somar a constante. Essa variância, quando eu somo constante, não é alterada. Então, eu tenho B1x1, B2x2. Agora, o que está falando no nosso teorema? As nossas variáveis aleatórias são independentes. Essa é a variância desse B1x1 mais B2x2, porque a soma da constante não afeta em nada, é a variância de xi multiplicado por bi ao quadrado e somados para todos os p componentes para ir variando de 1 até p. Então, b1 ao quadrado vezes variância x1, mais b2 ao quadrado vezes variância x2, mais b3 ao quadrado vezes variância x3. Ou seja, a variância da combinação linear, exceto pela soma da constante, é uma combinação linear das variâncias, mas multiplicadas, ponderadas pelo peso dado pelo bi ao quadrado, pelos coeficientes dessa combinação linear ao quadrado. Diferente da média, que a esperança da combinação linear é a combinação linear da esperança. Aqui não é exatamente, é uma média, é uma soma ponderada pela constante ao quadrado, peso da componente da x1 ao quadrado, b1 ao quadrado mais b2 ao quadrado vezes a variância x2 e assim por diante. Não vou provar esse teorema aqui também nessa aula. Então, como resultado particular desse teorema, temos o caso da variância da soma de p variáveis aleatórias. Quanto que isso vai acontecer? Se o A aqui for zero e os B's aqui, o B1, B2, BP, for iguais a 1, então essa variância aqui é a variância do x1 mais x2 mais x3 mais xp, etc., né? Até xp. Isso, como B1, B2, B3 são todos 1, 1 ao quadrado é 1,
Então, isso aqui dá a variância a soma das variâncias dos xis. Então, esse teorema fala que se os P componentes são variáveis aleatórias independentes ainda, a variância da sua soma, a variância da soma do xi é a soma das variâncias dos xis, se as variáveis aleatórias são independentes. Então, a variância da binomial. Então, a binomial é determinar a variância e o desvio padrão de uma distribuição binomial com parâmetros n e θ. Sendo x binomial, n θ, podemos representar x como a soma de n variáveis aleatórias Bernoulli independente, como a gente já havia falado, com o parâmetro θ, cada uma delas. Então, são identicamente distribuídas. Ou seja, x é a soma de y é um Bernoulli com parâmetro θ. Então, estou somando y1 mais y2 mais yn. De acordo com o teorema, a variância da soma, desse corolário, né, daquele teorema anterior, do teorema 2,3, é a soma das variâncias. Contamos no exemplo 2,1 que a variância uma variável Bernoulli x é θ1 menos θ. A variância de x é θ1 menos θ. Então, o nosso x lá é o nosso yi aqui, é θ menos θ. Então, a variância do y1 é θ menos θ. A variância do y2 é θ menos θ. E a gente viu no corolário que a variância do x é a variância, o x é dado pela soma, então é a variância da soma. E essa variância da soma, como os y são independentes, é a soma das variâncias, que é o resultado do corolário que a gente já viu. Ora, mas cada variância dessa aqui do exemplo 2,1 é θ vezes 1 menos θ. Então, eu vou somar θ1 menos θ, n vezes θ1 menos θ mais θ1 menos θ mais θ1 menos θ é uma constante. N vezes a constante. N vezes θ menos θ. Então, a variância da variável binomial é o npq lá, né? Quando a gente usa a notação p para θ e q para 1 menos θ. npq. Então, nθ menos θ. Aqui na nossa anotação da variável aleatória binomial. Trivialmente sai. O desvio padrão, extrai a raiz quadrada, eu nem coloquei aqui, né? O desvio padrão que eu pedi, eu extraio a raiz quadrada desse resultado aqui. Se as p variáveis aleatórias não forem independentes, esse resultado já não é mais válido. Então, a variância da soma ou variância da combinação linear que nós apresentamos não será a soma daqueles pesos ao quadrado vezes a variância de cada variável. Vai aparecer mais coisas. Variância da soma é igual à soma das variâncias. Não vai ser mais, se as variáveis aleatórias não forem independentes. Então, se nós tivermos P variáveis aleatórias quaisquer, não independentes, não necessariamente independentes, representadas vetorialmente por X, então os P componentes estão nesse vetor X P-dimensional, e considerando um A real e um B também pertencente a RP, um vetor P-dimensional dos reais. Então, a variância das combinações linear A mais B'X, esse aqui é o símbolo transposto, né? B'X é variância disso. Ora, aparece aquele termo do teorema anterior, que é as variâncias de a soma das variâncias de cada variável vezes BI ao quadrado, ponderado pelos BIs ao quadrado, do mesmo jeito. Só que aparece aqui mais duas vezes. Veja que a constante não aparece nessa expressão. A soma de uma constante não afeta a variância. Então, ela só depende dos coeficientes BIs da combinação linear, mas não do que está somando independente lá. Mais duas vezes a soma dos BI vezes BJ, que são os coeficientes aqui, ó, B1 com B2, B1, B3, B1, B4, B1, BP. Depois B2, B3, B2, B4, B2, B5 até B2, BP, até o BP menos 1 com BP. Vezes uma esperança de um duplo produto, ó, XI menos MI, XJ menos MJ. A esperança do produto dos desvios de uma variável em relação à sua média por outra variável, que é a XJ, em relação à sua média. A gente vai ver que esse termo aqui é uma definição importante na estatística da expressão dessa, que é chamada de covariância. Então, a esperança de XI é o MI, a esperança de XJ é o MJ, que estão ali na expressão, né? MI é a esperança da variável XI. MJ é a esperança da variável XJ, respectivamente. Quando as variáveis não são independentes, apareceu esse termo aqui, ó, que diferencia em relação ao teorema anterior. Esse duplo produto aqui, duas vezes, para todas as combinações, B1 com B2, B1 com B3, X1 com X2, X1 com X3 e assim por diante. Então, respectivamente. Quando eu mudar o índice para todo I menor que J até P. Então, é um somatório duplo, I e J. Para todas as combinações de J e menor que J. E é duplo produto porque eu poderia somar sem duplo produto 1 com 2, 2 com 1. 1 com 3, 3 com 1.
Então eu somo só para i menor que j, 1 com 2, mas não considero 2 com 1. Então eu multiplico por 2 aqui, porque é simétrico o resultado. Então, se nós tivermos duas variáveis aleatórias quaisquer, x e y, a gente pode definir a covariância, que é a definição 2,2, como sendo a esperança de x menos a média de x vezes o y menos a média de y. Então, essa esperança desse produto, dos desvios do x para a média e pelo desvio do y para a sua média, em que a esperança de x é o de x, a esperança de y é o de y, essa esperança desse produto, né, desses desvios, a esperança, a média desse produto, desses desvios, é chamada de covariância entre x e y, que a gente representa aqui na nossa aula por esse C, né, com esses bordadinhos aqui. Esperança com esse E bordadinho e variância com aquele V bordadinho. E também sigma xy com vírgula ou sem vírgula aqui nos índices, como queiro, né? Sigma de xy. Então, não é um desvio padrão, é uma covariância. Sigma de xx é a notação da multivariada, é a variância do x. Sigma de y é a variância do y. Sigma de xy é a covariância do x com y. Então, a covariância é a média do produto dos desvios de x em relação à sua média pelos de y em relação à sua média. Essa média na distribuição das variáveis, conjuntamente da distribuição conjunta de x e y, é que desses produtos, né, de desvios é que é chamado de covariância. É como x e y covariam linearmente na distribuição conjunta de probabilidade. Então, por isso chama covariância. Como covariam simultaneamente as duas variáveis. Se o x fosse igual a y nessa expressão aqui, ó, se o y fosse x, então seria x menos mi de x, ou seja, esperança de x menos mi de x ao quadrado, porque seria igual os dois termos, os dois fatores do produto. Então, a esperança de x menos mi de x ao quadrado é a definição de variância. Então, se o x é igual a y, a covariância do x com o x ou do y com o y, isso é igual à variância da variável aleatória. Então, a variância de uma variável aleatória é um caso particular da covariância, é a covariância de uma variável com ela mesma. Quando são duas variáveis diferentes, ela é chamada de covariância. Quando são as mesmas variáveis, é variância. Variância de uma combinação linear de variáveis aleatórias, o corolário. Veja que nós vimos aqui nesse corolário que a variância dessa combinação linear era dada por essa expressão e aparecia isso aqui, ó. Nesse corolário, quem que é isso? Acabamos de definir, é chamado de covariância. Portanto, é a mesma expressão, a variância da combinação linear, o A não afeta a variância, a soma de uma constante, a mesma expressão aqui do teorema, e aqui, no lugar daquela esperança, aquela esperança é a definição de covariância, então só foi trocado por isso. A variância de uma combinação linear, ela é a variância de cada variável somadas, mas com um peso, que é o coeficiente que multiplica o xi aqui, que é o bi, ao quadrado. Mais duas vezes a covariância, mas ponderado pelos pesos respectivos, bi com bj, para i menor que j, variando de 1 até p. Então, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, até 1 com P. Até o P menos 1 com P. Todas as combinações dos P componentes 2 a 2. O que acontece com a covariância? Ela é uma medida da associação linear entre as variáveis. Uma covariância, ela pode assumir quaisquer valores entre menos infinito e mais infinito. Na covariância, o domínio de uma covariância é um valor de menos infinito a mais infinito, ou seja, é um valor da reta dos reais. Então, se eu falo assim, duas variáveis têm covariância menos 100, é uma covariação inversamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra tende a diminuir. Mas essa relação é forte ou fraca? Não sei dizer. Duas outras variáveis têm covariância 1000, ou menos 1000. Menos 1000 é menor que menos 100 ou é maior que menos 100? É mais intensa a covariância? Pode ou não ser para aquele outro par de variáveis. Menos 100 pode ser mais forte que a outra, porque depende da escala das variáveis. Portanto, a covariância, a magnitude dela, não dá para medir a intensidade da associação linear entre as variáveis que estão sendo consideradas, x e y, simplesmente olhando para o valor. Então, se a gente pudesse padronizar esse valor numa escala mais fácil, a gente obteria o que a gente chama de coeficiente de correlação linear de Pearson,
que é a definição 2,3. Então, o coeficiente de correlação linear entre duas variáveis aleatórias, quaisquer x e y, ele é dado pela covariância de x e y, que nós acabamos de definir, que é aquela esperança, dividido pela raiz quadrada do produto da variância de cada um dos componentes, da variância de x pela variância de y, em que, considerando variâncias finitas, tanto para o x quanto para o y. E a gente representa essa correlação linear por ρ, ou ρ de xy, se a gente quiser indicar qual correlação que é, ou cor de x, cor, né, escreve cor de aparente x, vírgula y, igual covariância aqui, em vez de estar c aqui estaria cor de xy. Ou ρ de xy, com índices subscritos x e y, ou ρ, né, se não precisar identificar quais variáveis. Então, o coeficiente de correlação linear, grafado dessa forma, por ρ, ele é dado pela covariância, e essa divisão aqui do denominador, pelos raiz quadrada do produto das variâncias, ou seja, pelo produto dos desvios padrões, de x e de y, é a forma de padronizar essa covariância. E ela padronizada, ela fica limitada entre menos 1 e 1, que é o nosso corolário aqui do Teorema 2,4. Então, o coeficiente de correlação ele é limitado. X e y são variáveis aleatórias quaisquer, com coeficiente de correlação ρ de x e y. Então, o nosso coeficiente de correlação está entre menos 1 e 1. Então, uma correlação, quando ela aproxima de 1 ou de menos 1, a associação linear entre as duas variáveis é forte. Se ela afasta de menos 1 e de 1 aproximando de 0 para qualquer lado, a associação linear entre as variáveis é muito baixa e tendendo a não ter associação linear nenhuma. A prova desse resultado ela é facilmente obtida. Ó. Então, vamos pegar a soma, a variância de uma combinação linear de x e y. A variância de x sobre, vamos dividir, usar o BI lá, o B1, o desvio padrão do x, 1 sobre o desvio padrão do x. Então, x vezes o desvio padrão, y sobre seu desvio padrão. A variância de uma variável aleatória, de uma combinação linear, seja soma ou seja subtração, né, entre essas coisas aqui, vai ser a variância disso mais a variância disso ponderado, a variância do x vezes a variância do y multiplicado pelo BI ao quadrado. Mas o BI é 1 sobre sigma. Então, a variância do x, que é sigma 2 de x, multiplicado por 1 sobre sigma ao quadrado, que é o B1 ao quadrado. Isso dá 1. A variância de uma variável dividida, ou em outras palavras, a variância dessa variável aqui, se eu transformar, chamasse isso aqui de Z1, isso aqui de Z2, a variância de Z1 é 1, porque a variância de uma variável aleatória dividida pelo seu desvio padrão. Mais a variância da variável aleatória, estou usando o resultado dos teoremas, variância de uma combinação linear. Variância da outra variável aleatória Z2 é 1 também, então dá 2 nessa primeira parte. Mais ou menos, porque depende desse sinal aqui, os duplos produtos. Duas vezes, como só tem duas variáveis, é o duas vezes a covariância de xy multiplicado por B1 vezes B2. Quem é B1? 1 sobre x vezes 1 sobre y. Está aqui, então. Sigma de x vezes sigma de y. 1 sobre sigma de x, 1 sobre sigma de y. É o B1 e B2. Então, B1 vezes B2. Então, duas vezes a covariância. E, ora, e a variância de qualquer coisa, nós vimos num teorema que ela é maior ou igual a zero. Ela seria zero se essa variável aleatória fosse a variável degenerada, ou seja, se essa variável aleatória fosse a constante. Portanto, isso aqui é maior ou igual a zero, porque isso aqui é a variância de tudo isso. Então, essa expressão aqui é maior ou igual a zero. Isso aqui é o resultado do teorema das combinações lineares. Isso aqui, dividido por isso, acabamos de ver que é a correlação entre x e y. 2 ρ de xy. Tem um 2 aqui, sobre covariância dividido pelo produto dos desvios padrões. Isso é o ρ de xy. E o 2 está multiplicando aqui. Isso é maior ou igual a zero. Passo o 2 para lá, passo o 2 dividindo. Então, sobra mais ou menos ρ, é maior ou igual a menos 1, que significa que o ρ está entre menos 1 e 1, conforme a gente queria provar. Então, vimos que se duas variáveis aleatórias são independentemente distribuídas, elas possuem covariância nula. E, portanto, a correlação é nula. Variáveis aleatórias que são independentemente distribuídas possuem covariância nula. Mas ter covariância nula não necessariamente implica que as variáveis são independentes. Mas se elas são independentes, elas têm covariância nula. Covariância nula não implica independente. Existe uma exceção.
que covariância nula implica independente. Se você souber que a distribuição conjunta das variáveis é anormal, aí covariância nula implica em independente. Nossa aula é essa sobre esperança. Na próxima aula vamos continuar com esse assunto, falar de função geradora de momentos, né? Então até lá.